Pai do Senhor essa noite, amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Desde já, irmãos, já convido toda a igreja, aproveitando que todos estão de pé, para nós abrirmos mais uma vez no tema deste culto de hoje, irmãos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Agora os irmãos já ficaram bem treinados, né? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel é ali no Antigo Testamento, viu, irmãos? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vem ali depois de Juízes, perdão. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Agradecendo a Deus, né? Enquanto os irmãos encontram aí, quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Tawane, se der tempo, a gente faz aquele mistério lá que você pediu. Mas vamos ver como que Deus faz aqui nessa noite, né? Hoje a Tawane está animado. E é porque enfrentou luta, né? É assim, irmãos. É isso que Deus quer nos falar nessa noite. Que as lutas que nós enfrentamos não pode tirar o sorriso do nosso rosto. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, irmãos. Quem quer nos ver tristes e desanimados é o Satanás. Mas ele que tem que ser triste e desanimado, porque ele já é um derrotado. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, irmãos. Hoje nós vamos aqui descobrir como é que nós podemos também vencer períodos de desânimo. Porque períodos de desânimo vem na vida de qualquer um. É normal muitas vezes nós nos encontrarmos às vezes desanimados. O que não é normal é viver uma vida desanimada. Porque Jesus falou: no mundo tereis sim aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu por todos nós, irmãos. Vencer o mundo significa que tudo aquilo, irmãos, que existe nessa terra, que o Satanás usa nessa terra para querer tirar a nossa alegria, a nossa paz, e o principal, tirar a nossa salvação, irmãos, significa que Jesus, ele já venceu tudo isso por nós. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é o nosso mérito, não é as nossas qualidades que vai fazer a gente vencer. O que faz a gente vencer é o sacrifício de Jesus Cristo que foi derramado lá naquela cruz. Por isso nós somos gratos por ele. Irmãos, e daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, 2022. E olha nós aqui. Período de tantas mortes, tantas perdas. Olha nós aqui, irmão, para estar adorando o Senhor. Talvez nós poderíamos ter escolhido outro lugar que não era da vontade do Senhor. Poderia até acontecer alguma coisa ruim que a gente não sabe. Mas hoje nós fizemos a melhor escolha. Passar virada na presença daquele que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Irmãos, acharam? Então a palavra do Senhor vai dizer: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ou em algumas versões, até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, irmãos. Já pode se sentar, desocupar suas mãos, mas dar uma salva bem forte, uma salva de palmas forte, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Eu não sei quanto aos irmãos, mas na maioria das vidas que eu conheço, e também na minha vida, este ano não foi muito fácil, não. Foi um ano de muitos desafios. Só que tudo que vem acontecendo, irmãos, na minha vida, eu venho aprendendo com Deus a entender o propósito de tudo. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo o propósito do Senhor. Então, irmãos, esse tema, Samuel, ele erigiu ali uma pedra, um altar de gratidão, que nós podemos chamar assim. Ele erigiu um altar de gratidão e ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O interessante é que ele erigiu essa pedra, irmãos, no mesmo lugar onde pouco tempo atrás o povo de Israel tinha sofrido ali uma derrota humilhante. Na primeira guerra que o povo de Israel
teve ali com os filisteus, vai dizer ali a Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, que morreram 4.000 israelitas na primeira batalha. E aí o povo pensou, está faltando alguma coisa, está faltando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não está com a gente. E nós sabemos que a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus. Então o povo falou, está faltando a Arca da Aliança, vamos buscar a Arca da Aliança, irmãos. Porque realmente, sem a presença de Deus não tem como vencer. Podemos até ter conquistas nessa terra, mas vencer no final não tem como, sem a presença do Senhor. Então o povo pensou, está faltando alguma coisa, está faltando a presença de Deus. Mas irmãos, aquele povo naquela época estava ali enxergando a Arca da Aliança como um amuleto. E amuleto não salva ninguém, amuleto não abençoa ninguém, amuleto não faz ninguém vencer batalha nenhuma, irmãos. O que faz com que a gente vença as nossas batalhas é o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então aquele povo ali eles foram buscar a Arca da Aliança. Aí eles buscaram a Arca da Aliança. Vai dizer que quando eles foram batalhar de novo contra os filisteus, 32.000 pessoas morreram dessa vez, os israelitas. Eles perderam de novo. E dessa vez não foram 4.000 pessoas que morreram, foram 32.000 pessoas que morreram. Eu, a primeira vez que eu fui ler essa história, eu fiquei meio confuso. Eu falei, Senhor, como é isso? Eu era novo convertido ainda. Eu perguntei para Deus, Deus, como é que é isso? Eu, todas as vezes que eu ouço uma pregação, que eu estou na igreja, eu ouço uma mensagem, eu ouço os pastores, os pregadores, eu era novo convertido, eu ouço os pregadores falando que o povo de Deus vence todas as batalhas. Como é que o povo de Deus perdeu essa batalha? E perdeu 2 vezes. Eu tive essa dúvida na minha mente, né, meus irmãos? Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quem estava carregando a Arca da Aliança naquele tempo eram 2 filhos do sacerdote, era Hofni e Finéias. E esses 2 filhos do sacerdote, irmãos, eles estavam em pecado. Mesmo conhecendo a palavra, eles eram ali pessoas totalmente depravadas, pessoas totalmente afastadas de Deus. Eles pecavam voluntariamente. E aí, irmãos, Deus não deu a vitória. Sabe por quê? Eles estavam carregando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Isso quer dizer, irmãos, nessa noite, que não tem como a gente levar a presença de Deus de qualquer jeito. Não tem como levar a presença de Deus, irmãos, continuando na vida que nós levávamos outrora. Uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus, uma vida sem comunhão com Deus, uma vida sem consagração. Não tem como carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Então aquele povo foi derrotado naquele momento. Mas ali passou ali algum período, e aí entra o profeta Samuel nessa história. Vai dizer que Samuel voltou para o mesmo lugar, e aí Samuel, ele ofereceu um sacrifício para Deus, um cordeiro. Esse cordeiro, é claro que aponta para o sacrifício de Jesus, que nos faz mais do que vencedores. Deus, ele se agradou desse sacrifício, e Deus deu a vitória ali para o povo de Deus nessa época, através do profeta Samuel, irmãos. Samuel ofereceu um sacrifício. Irmãos, o próprio profeta Samuel, ele disse também, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí, se a gente entender errado esse versículo, nós vamos pensar assim, então não é necessário sacrifício nenhum. Hoje nós vivemos pela graça, não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo, no final vai dar tudo certo. Não é isso, irmãos, que muitas vezes o Satanás quer colocar na cabeça das pessoas? Todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, todos os caminhos levam a Deus, eu concordo com isso. Mas muitos vão estar naquele grande dia na presença do Senhor, ouvindo da boca dele, vinde a mim, benditos do meu Pai. E outros vão estar ouvindo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todos nós vamos prestar contas das nossas ações diante do nosso Deus. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos levam à salvação, irmãos. Porque da mesma maneira que o nosso Senhor é Salvador, o nosso Senhor é advogado, mas um dia Ele vai voltar como juiz, irmãos. Então é necessário sim sacrifício também nessa terra. Irmãos, só Deus sabe. Às vezes os irmãos olham uma igreja pequena, né?
não tem tantos congregantes assim. Até os irmãos que estão aqui hoje, né? Alguns visitantes, alguns irmãos que já vieram algumas vezes. Alguns congregantes não puderam vir hoje, não puderam estar aqui hoje, estão passando com a família, outros trabalhando. E é até compreensível que às vezes os irmãos que não estão muito acostumados com a igreja, às vezes chega aqui, né, meio acanhado, às vezes chega meio tímido. Mas eu quero dizer, irmãos, aqui você tem toda a liberdade para glorificar o nome do nosso Criador, porque foi Ele que te criou e foi Ele que criou todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, irmãos. Pode ficar à vontade para glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, é necessário sim sacrifício. Irmãos, foram uma semana e pouco de luta, de batalha, para ajeitarmos tudo aqui. Só Deus sabe a luta. E como os irmãos estavam dando aqui testemunho, eu vou aproveitar para dar um pequeno testemunho também. Eu estava ali, irmãos, batalhando com esse banheiro, né, arrumando o banheiro ali. Nossa irmã Kelly sabe como é que era o banheiro, né, irmão? Aí eu estava batalhando ali para arrumar esse banheiro. E banheiro apertado, quem trabalha, né, sabe, quem trabalha com essas coisas sabe. Banheiro apertado, é difícil. Então, irmãos, eu comecei no sábado. E aí no sábado foi bastante esforço, né? Me esforcei ali, cansei. E logo no começo do trabalho, fui ali bater o ponteiro numa pedra, né? Tirar uma pedra ali, bater. Irmãos, quando eu bati o ponteiro numa pedra, aí vi uma pedrinha bem dentro do olho. Tanto lugar para a pedrinha bater, né, irmãos? Vem logo dentro do olho. Aí na mesma hora machucou o meu olho ficou doendo, meu olho ficou ardendo, ficou vermelho. Fui lá na farmácia porque estava tudo fechado. Me passaram um colírio, me passaram um remédio bem forte. Tive que colocar ali. E aí, irmãos, fui para casa, né? E no outro dia tive que voltar cedo. E eu já pensando, mal dormi de noite, porque doeu muito, ardeu muito. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu comecei o trabalho, agora tem que terminar. Como é que você começa algo e vai terminar? É isso que eu quero dizer, nós não podemos desistir na primeira derrota que nós temos. Porque o povo de Deus, ele foi derrotado a primeira vez. Foi derrotado a segunda vez. Mas Samuel não desistiu por causa disso. Ele foi lá de novo com o povo de Deus, batalhou e venceu. Não podemos desistir na primeira derrota que nós temos, irmãos. Hoje também aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos aqui de manhã, né, arrumando as coisas aí. Minha família, a diaconisa Neide ajudando, né, arrumando essa cortina aí, irmãos. E arrumamos, colocamos tudo no lugar. E aí fomos para casa. E quando nós fomos para casa, não paramos. Tivemos que arrumar um monte de coisa também, não paramos nem um minuto. Chegamos aqui, faltava mais ou menos 1 hora para o culto. E quando nós abrimos a porta, que eu bati o olho na cortina, irmãos, a cortina estava no chão. Aquela cortina ali caiu, embolou toda. Aquelas fitas dupla face que a gente usa para grudar nelas, grudou na cortina toda, irmãos, virou aquele bolo. Quando eu olhei assim na hora, eu falei, Deus, e agora? Eu pensei comigo, né? Deus, e agora? Quando eu olhei assim, meu Deus. Porque eu tenho experiência com isso. Às vezes quando alguma coisa embaraça, para desembaraçar depois, falei, meu Deus, e agora? Mas aí a diaconisa Neide estava aqui, já foi me animando. Bora, pastor, bora arrumar. Eu não trouxe a escada, vamos botar as cadeiras, vamos arrumar. E aí nós fomos arrumando, irmãos. Fomos arrumando ali, fomos arrumando, desembolando tudo. E faltava pouquinho para o culto. Mas eu falei, eu não vou deixar isso tirar minha paz. Só que aí nós oramos. Porque eu lembrei a diaconisa Neide. Eu falei, nós começamos a arrumar a igreja e nós nem oramos. Vamos orar, vamos repreender todo o mal, toda a retaliação. Irmãos, porque tudo que nós temos que fazer, nós temos que orar antes. Muitas vezes nós temos a mania de pensar, isso aqui é muito simples, não precisa orar não, irmãos. Pelas coisas mais simples que você vai fazer, você tem que orar. E aí nós oramos, irmãos, e começamos a colar de novo. Teve uma boa parte dessa cortina aí, uma grande parte dela, nós tivemos que grudar de novo esses papeizinhos aí um por um, porque ficou cheio de buraco. E ficamos ali grudando uma por uma. Mas nós não desistimos, irmãos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? As dificuldades não podem nos parar. As dificuldades não podem nos travar, meus irmãos. Quantas pessoas têm parado por causa da dificuldade? Quantas pessoas têm desistido de buscar a Deus por causa das adversidades? Quantas pessoas têm desistido de sonhar? Quantas pessoas têm desistido de crer? Quantas pessoas não acreditam mais, irmãos, por causa das dificuldades? Quando eu estava fazendo esse banheiro, que eu machuquei meu olho, no domingo cheguei aqui de manhã logo cedo e falei, Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Me ajude, porque agora eu vou ter que terminar o que eu comecei. Irmãos, foi interessante que antes de eu chegar aqui, eu estava ali com minha esposa e ali nós fomos comprar o restante do material que estava faltando. Eu fui comprar o restante do material, estava ali na van, aí tinha um cachorrinho na frente da van.
Aí eu parei ali, né, freiei, desviei dele, buzinei para ele sair do meio. Aí foi quando eu falei com minha esposa, eu falei: Nilma, já está na hora da gente ter um cachorrinho. Porque os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu tinha uma cachorrinha, minha esposa também, e nós amávamos muito essa cachorrinha, ela morreu. Eu falei: Nilma, já está na hora da gente ter um cachorrinho, não? E elas não queriam de jeito nenhum. Ela, minha filha, meu filho, não queria. Só que na mesma semana, ela tinha dito assim: William, se eu for querer ter outro cachorrinho agora, eu só quero ter se for aquele, fala o nome aí, tá? Shih Tzu. Eu só quero se for esse tal de Shih Tzu. Eu ia falar Shih Tzu, mas tudo bem. Mas minha esposa falou: irmãos, William, eu só quero se for o Shih Tzu. Irmãos, eu estava aqui trabalhando nesse banheiro, eu falando: Senhor, muitas vezes não é fácil de servir não, Senhor. A gente tem que ser sincero, né, irmão? Senhor, às vezes não é fácil de servir não. Às vezes é muito esforço, às vezes é até cansativo pra gente, né? Mas eu falei: Senhor, é difícil te seguir, é difícil te servir, mas é impossível te deixar. Veio essa frase na minha mente. Eu falei: Senhor, e eu sei que o Senhor sempre recompensa o nosso esforço. Falei para Deus, irmãos. E aí no domingo, falei isso com minha esposa sobre o cachorrinho. E estou aqui no banheiro trabalhando, pedindo a Deus misericórdia. Irmãos, aí passou um pouco, chegou um colega meu, um amigo de infância, é o pai da Tawane. Chegou aqui na igreja, ele não sabia de nada, nunca tinha contado nada para ele. Chegou aqui na igreja e chegou segurando um cachorrinho. E qual o cachorrinho que ele veio segurando, irmãos? O Shih Tzu. E ele falou: Pastor William, eu quero dar esse cachorrinho de presente para o Pedro e para a Suzane, mas eu preciso da autorização sua. E aí, irmãos, eu já olhei assim e falei: rapaz, é Deus purinho na terra, né? Hoje mesmo eu tinha falado com minha esposa: Nilma, já está na hora de ter um cachorrinho. E minha esposa só queria se fosse esse. E ele falou, irmãos, ele ficou assim meio tímido de falar, mas até que ele teve coragem de falar. Ele falou: William, e esse cachorrinho foi Deus que me tocou para te dar. Eu já tinha falado: eu não vendo mais cachorro, e foi Deus que me tocou para te dar. Irmãos, eu fiquei assim, eu fiquei emocionado na hora, porque eu vi Deus realmente agindo ali naquela hora. E Deus realmente falou com ele. E Deus nos abençoou. Eu quero dizer com isso, irmãos, que nenhum esforço é vão no Senhor. Todo esforço, irmãos, que nós fazemos para Deus, o que a Bíblia fala? Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. O desejo do meu coração naquele dia foi um animalzinho de estimação. E nós já amamos, foi amor à primeira vista, irmãos, coisa mais linda. Já estou até com vontade de ir embora com medo desses fogos aí, né? Não por isso, né, irmãos? Mas a gente fica preocupado também. Nós queremos aqui adorar a Deus, sim, mas nós ficamos preocupados. Então, meus irmãos, Deus, Ele realiza o desejo do seu coração. Nunca é em vão o esforço que você faz no Senhor. E Samuel, irmãos, não desistiu da sua vitória na primeira derrota que eles tiveram. E na vida do cristão também é assim. A primeira derrota foi por causa de quê? Por causa de pecado. Porque o pecado nos traz derrota. Mas, irmãos, nem sempre é por causa de pecado. O cristão muitas vezes está ali batalhando, está lutando, está servindo ao Senhor, está procurando, né, consertar os seus erros, tá, irmãos? E muitas vezes ainda vem derrotas nas nossas vidas. Jesus nunca nos prometeu uma vida, irmãos, sem dificuldades, sem passarmos por algumas derrotas. Ele não prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. A chegada com Jesus, irmãos, ela é mais certa do que esse ar que nós respiramos. Então sempre vale a pena estar na presença do Senhor, esforçando. Porque nós estamos ouvindo falar, muitas vezes nesses últimos tempos, muito de desânimo, né? Não somente na igreja, o mundo também está indo aí de mal a pior. No trabalho, muitas vezes eu vejo as pessoas só reclamando, só murmurando. Está sendo muito falado de desânimo. Irmãos, desânimo vem nas nossas vidas mesmo. Na minha vida vem desânimo. Ou vocês acham que na vida do pastor? Pastor não desanima. Pastor não é super-homem, né, irmãos? Pastor também muitas vezes desanima. Mas sabe o que eu faço para vencer o desânimo? Eu procuro trabalhar cada vez mais para Deus. Quando eu estou desanimado, eu procuro fazer algo para o Senhor. Eu procuro algo para fazer para Deus. Porque se eu estiver desanimado e parar de orar, parar de buscar, parar de cultuar, parar de adorar, parar de fazer a obra, aí eu não vou ficar só desanimado. Além de desanimado, eu vou experimentar a morte espiritual. E a morte espiritual, meus irmãos, muitos estão experimentando. Por viver uma vida afastada de Deus,
a parte de Deus. Irmãos, 2022 está chegando aí. Sempre quando nós falamos de ano novo, nós queremos experimentar coisas novas. Foi louvado aqui, uma nova história Deus tem para mim. Então todos nós queremos realmente um ano novo, e um ano novo cheio de bênçãos e cheio de vitórias. Agora eu vou perguntar uma coisa, irmãos. Como que nós podemos querer ter um ano novo se nós continuarmos sendo a velha criatura? O velho Adão, o velho Eva, a velha Eva. Então muitas vezes nós queremos um ano novo, mas não vai adiantar o ano novo sendo a velha criatura. O que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Vou repetir, irmãos. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então note que para tudo se fazer novo nas nossas vidas, nós temos que ser também novas criaturas. Só novas criaturas é que experimentam as coisas novas na presença do Senhor, irmãos. Então, meus irmãos, o que nós temos para dizer nessa noite é isso. 2022 está chegando e a maior decisão, a decisão mais importante que nós podemos tomar nas nossas vidas, porque sempre quando chega o fim do ano, aí a maioria das igrejas, né, a maioria dos cristãos, adota aquele tema, projetando 2022. Importante, irmãos. Muitos adotam assim, projetando 2022. Aí nós chegamos com os nossos projetos e apresentamos nossos projetos diante de Deus. E isso não é errado. Não é errado você apresentar o seu projeto diante de Deus. Porque a Bíblia fala isso, né? A Bíblia ensina que nós temos que projetar. A Bíblia ensina que nós temos que planejar. Agora, irmãos, adianta a gente só apresentar os nossos projetos para Deus e não quiser viver os projetos que Deus tem para as nossas vidas? Adianta eu apresentar só a minha vontade para Deus? Fala, Senhor, essa é a minha vontade. Realize a minha vontade, Senhor. Adianta isso se eu não quiser fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Então a questão é, irmãos, não apenas apresentar os nossos projetos para Deus, mas descobrir qual o projeto que Deus tem na minha vida, na sua vida, para que nós possamos viver esse projeto. Há 8 anos atrás, eu era um projeto fracassado. Já deu testemunho algumas vezes. Eu era um alcoólatra, eu era um drogado, ninguém dava nada pela minha vida, irmãos. Eu era um perdido neste mundo. Quem conhece sabe. Só fazia as coisas que Satanás adorava, né? Muitos dizem, William, parece que você não viveu essa vida, mas eu vivi, irmãos. Pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu estava até passando por um momento de depressão. Passei um bom tempo sem falar isso para minha família, sem me abrir, mas pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu já estava vivendo um quadro de depressão. Estava com um irmão preso, minha tia estava com uma doença de câncer, até chegou a falecer. Eu estava bebendo, me drogando cada vez mais. Aonde eu ia, arrumava confusão. Não tinha paz dentro da minha casa, não tinha alegria dentro da minha casa. Minha esposa já tinha perdido a alegria, meus filhos já estavam assustados quando eu chegava bêbado e chegava drogado dentro de casa. Eu era um projeto falido aos olhos de Satanás. Mas aí chegou um momento que eu cansei dessa vida. Chegou um momento que a tristeza invadiu tanto o meu coração, que eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero viver coisas novas, porque eu sei que uma nova história Deus tem para mim. E lá no Salmos 119, versículo 67, a palavra de Deus vai dizer, foi necessário eu ter sido afligido, pois agora eu guardo a sua palavra. Deus, Ele permitiu muitas aflições na minha vida. Irmão, se eu fosse contar aqui o que eu passei, daria 2 horas de testemunho. Mas eu passei muitas coisas para entender, irmãos, que tudo que eu precisava não estava na bebida, não estava nas drogas, não estava nas amizades, não estava neste mundão. Outrora, numa virada de ano dessa, sabe o que eu estava fazendo? Tinha comprado a melhor roupa, tinha comprado o melhor tênis, tinha enchido a carteira de dinheiro, o bolso de dinheiro, tinha comprado drogas, tinha comprado bebidas, tinha comprado cocaína. Estaria aí, me drogando nos becos. Existem até becos, né, no Setoró, nos becos, nas vielas da vida,
estaria por aí me drogando. Mas, irmãos, era interessante que isso não estava me alegrando. Muitas vezes eu ficava fingindo que estava feliz, mas o vazio estava corroendo a minha alma. Muitas vezes, quando chegava o fim do ano, no lugar de eu ficar feliz, eu ficava totalmente triste, ficava depressivo. Então chegou o momento que eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu quero viver uma nova história. E aí eu descobri o projeto que Deus tinha na minha vida. Comecei a viver na presença de Deus, minha família também toda foi para a presença de Deus, graças a Deus. E de um alcoólatra, de um pé inchado, de um drogado, que ninguém dava nada, irmãos, Deus, Ele fez eu viver a verdadeira história que Ele tinha para mim. E hoje eu estou aqui contando uma parte desse testemunho para os irmãos. Deus me deu alegria novamente no meu lar, na minha família. Deus me deu prosperidade, porque Ele dá prosperidade também. Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu paz. Mas, irmãos, eu não sou muito de pregar um Jesus para querer atrair as pessoas. Um Jesus que só dá carro, um Jesus que só dá casa, um Jesus que só dá casamento, e um Jesus que só cura doenças físicas. Não, eu prego Jesus que nos dá a salvação, porque Ele morreu naquela cruz, irmãos, foi para nos dar a salvação. E quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida, é o que a Bíblia fala. Então, irmãos, mas Deus, Ele acrescentou tudo isso na minha vida. E uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, Deus deu esse ministério para nós cuidarmos. Não está sendo fácil manter essas portas abertas, porque o inferno se levanta grandemente. Essa semana nós tivemos que enfrentar muitas enfermidades dentro da minha casa. Primeiro foi eu, depois foi minha esposa e minha filha. A enfermidade, irmãos, entrou lá dentro. E eu vou confessar para os irmãos algo aqui. Já tinha algum tempinho que eu não estava levantando na madrugada para orar. Estava orando ali de manhã, quando ia para o trabalho, mas na madrugada eu não tinha levantado mais. Eu mesmo estava pensando assim, eu estou em falta, porque está faltando eu levantar de madrugada para orar. Irmãos, mas quando a doença veio, quando eu vi que eu tinha que terminar as coisas aqui, que ia ter o culto, e eu estava enfermo, chegou um dia que eu falei, Nilma, não estou aguentando nada, vou deitar, não aguento nada, passei o dia todo deitado. Mas, irmãos, quando foi de noite, quando foi na madrugada, eu me levantei e eu comecei a repreender. Aí foi a hora que eu pensei assim, rapaz, quer ver o crente orar é quando o crente está precisando mesmo, né? Porque quando tudo vai bem, a gente relaxa, né? Aí eu levantei de madrugada e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu sei que tudo é permissão do Senhor, mas eu não aceito essa enfermidade na minha vida, porque eu preciso fazer a tua obra. Irmãos, no outro dia eu amanheci bonzinho. Mas depois minha esposa e minha filha ficaram enfermas. Aí novamente levantei de madrugada, orei na minha filha, orei na minha esposa, fiquei de madrugada ali repreendendo toda enfermidade. Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer aquilo que Deus já nos deu autoridade para fazer. Às vezes nós estamos doentes, às vezes nós ficamos doentes e às vezes nós nos conformamos com isso. Aí paramos de buscar a Deus, aí paramos de orar, aí paramos de fazer a obra, aí paramos de cultuar porque nós nos conformamos com isso. Mas, irmãos, a Bíblia fala que tudo é possível. Quando eu orei pela minha esposa, orei pela minha filha, eu senti a presença de Deus muito grande. Aí quando foi no dia de hoje, graças a Deus, elas já amanheceram também melhores, né? Estão curadas em nome de Jesus, irmãos. Ontem eu estava preocupado, falei, como é que nós vamos arrumar tantas coisas sem minha esposa? Porque sem minha esposa as coisas são mais difíceis. E aí Deus deu a vitória, hoje ela já amanheceu toda animada, dando graças a Deus. Graças a Deus que eu já estou bem, porque eu quero fazer a obra do Senhor também. Mas, irmãos, este ano foi um ano difícil. Chegou uma época deste ano, irmãos, que realmente a provação foi muito forte. Tive provação pessoal na minha vida, que eu pensei, falei, Deus, e agora? Coisas que vêm assim que nós não esperamos. Falei, Deus, e agora? Mas aí, irmãos, não me prostrei não. Comecei a buscar de madrugada, comecei a ir para o monte, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, me dê força que eu quero continuar fazendo a sua obra. E aí, como foi dito aqui, Deus levantou vidas, começaram aqui as consagrações, Deus começou a acrescentar vidas aqui para estar nos ajudando também. A consagração foi uma bênção. Os irmãos também levaram aquele susto, aquele baque, falaram, nossa, o nosso pastor realmente está precisando de ajuda, a família dele está precisando de ajuda, vamos nos levantar em oração.
Então se levantamos em oração, se levantamos em união. Não foi fácil, mas para a glória e honra do Senhor, essas portas aí continuam abertas, irmãos. E 2022, a nossa esperança se renova. Mas se nós queremos algo diferente de Deus, que tal a gente fazer algo diferente para Deus também? Deus, Ele conhece a nossa vida, e Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele conhece as intenções dos nossos corações, irmãos. Não adianta a gente querer só as bênçãos de Deus e não querer o Deus da bênção, irmãos. Deus, Ele está aqui nessa noite para nos ajudar. Deus, Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Olha a vitória do presbítero. O presbítero perseverou. O presbítero perseverou. Ele me falou, acho que foi uma semana antes, né? Foi no domingo. Falou, pastor, ó, tá chegando a vitória. Eu falei, vamos orar. E tá aí, deu testemunho de vitória, meus irmãos. Pessoas que estavam enfermas foram curadas também. Irmãos, Deus tem abençoado famílias, Deus tem transformado famílias neste lugar também. E é só o começo, mas é só para quem persevera, porque muitos desistem no meio do caminho, muitos desistem na metade, irmãos. Então a palavra de Deus nas nossas vidas hoje é essa: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar não é esperar deitado, parado na frente da televisão, não. Esperar é com a mão no arado, fazendo a vontade do Senhor, porque esperar significa confiar. E quem confia, faz a vontade do Pai. Creia na sua vitória essa noite. Olha a Alice aí, a Alice é um milagre vivo. Toda vez que eu vejo a Alice é um milagre vivo, irmãos. Muitos pensaram, irmãos, que ela nem estaria viva. Certa idade que ela chegou, né? Muitos falaram que ela não ia passar de certa idade. Mas sabe o que vale? Até os médicos chegaram a falar isso, né? Com permissão da Alice de testemunhar, porque é muito forte. Até os médicos chegaram a falar, ela não passa de tal idade, irmãos. Irmãos, mas o que vale é o que sai da boca do Senhor. Olha ela aí para dar glória a Deus nessa noite de hoje. Então nunca desista do seu milagre. Vai ser um ano novo, cheio de bênçãos e cheio de vitórias, irmãos. Mas Deus não quer só que nós tenhamos um ano novo. Ele quer que nós sejamos também uma criatura nova. O maior projeto que nós podemos apresentar para Deus não é um projeto exterior, não. O maior projeto, irmãos, é um projeto que está dentro de nós. É o nosso coração. É como foi louvado aqui: Senhor, renova o meu coração. Me dê um novo coração. O maior projeto não é um projeto exterior. O maior projeto que nós podemos ter diante de Deus é um projeto interior. Porque tudo começa de dentro. Jesus falou: se vocês creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Então não é algo que vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro, como foi louvado? De dentro para fora, irmãos. É isso que Deus quer de todos nós. Eu sei o que minha esposa espera de mim no ano de 2022, aonde ela quer que eu melhore, aonde ela quer que eu mude. Eu sei onde meus filhos querem, eu sei onde meus irmãos querem, eu sei onde Deus quer. Então não depende só de Deus, agora depende de cada um de nós também, irmãos. Se nós formos novas criaturas, tudo vai ser novo para nós também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pode aplaudir essa palavra em nome de Jesus, porque Deus, Ele nos dá a vitória, é através da palavra dEle, que é viva e eficaz. Vamos estar ministrando a Santa Ceia nessa noite, irmãos, não vamos nos demorar, e daqui a pouco já vamos estar comemorando aí a virada de ano em nome de Jesus. Quero convidar aí os obreiros, né, que vão estar nos ajudando nessa noite. Anima também o Oriente aí, ajude os obreiros também nessa noite aí, que nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Os irmãos podem abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu confesso que eu falei para Deus também. Falei: Senhor, eu estou muito cansado. Hoje eu falei para Deus: Senhor, eu estou cansado, mas ainda eu tenho mais uma missão nessa noite, de pregar a tua palavra. Não vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que o Senhor quer. Mas eu até falei: Senhor, me perdoe, porque essa semana foi tanto trabalho que até para me dedicar à palavra, irmãos, não foi tão fácil, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e sustentado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, irmãos. Eu vou estar lendo aqui até o versículo 26, irmãos, para nós não nos demorarmos muito.
em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, a Santa Ceia do Senhor não é a invenção dos crentes não, tá, irmãos? Santa Ceia não é a invenção dos crentes, não é a invenção do homem, não. A Santa Ceia é uma ordenança de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os filhos de Deus participem do corpo de Cristo. Todos podem participar da Santa Ceia do Senhor quando entendem o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Então Deus, ele quer sim que a gente entregue a nossa vida para Ele. Deus, ele quer que nós nos batizemos, porque o batismo também é uma ordenança. Deus, ele quer que a gente comunhão com a igreja, e aí nós nos tornamos aptos por conta própria, por livre e espontânea vontade, né? Nunca é obrigado. Mas aí nós nos tornamos aptos a participar da Santa Ceia. E até mesmo quem já se batizou, quem está congregando, até mesmo, irmãos, quem está numa denominação, também tem que entender o sentido, porque a palavra de Deus fala: examine-se, pois o homem a si mesmo vai e coma do pão, porque senão nós podemos comer para nossa própria condenação. Então, irmãos, essa Santa Ceia é uma ordenança. Por quê? Porque também faz memória de Jesus. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de fazer muitas coisas, mas uma das capacidades mais impressionantes que o ser humano tem é de se esquecer das coisas que Deus faz. E a Santa Ceia serve também para a gente fazer memória de Jesus. Então essa noite é isso que nós vamos fazer memória de Jesus. E todos nós, irmãos, podemos, né, cumprir com esses requisitos: aceitar Jesus, se batizar, congregar, estar em comunhão e participar da ceia do Senhor, porque isso aí Ele disponibiliza para todos que querem. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar aqui pelo pão e pelo suco nessa noite, para a glória e para a honra do Senhor. Vamos abençoar aqui, meus irmãos. Os irmãos estendam as mãos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, queremos te agradecer nessa noite, louvar e bendizer o seu nome, meu Pai. Te apresentamos esse suco que representa o seu sangue, te apresentamos este pão que representa a sua carne, meu Pai. Sabemos que são somente símbolos, meu Deus, mas nós olhamos com os nossos olhos espirituais, meu Pai, que isso tem um grande significado aí dos céus. Meu Deus, cada vida que está aqui nessa noite possa ser ministrada através dos louvores, através da palavra, através também, meu Pai, desse suco e deste pão também, que todos nós possamos entender o significado de tudo isso e que possamos sair daqui com a nossa mente transformada e com o nosso coração restaurado, e toda glória, honra, louvor e exaltação nós damos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os obreiros vão estar passando aí, os irmãos podem ficar de joelho, de pé, sentado, com os olhos fechados, da maneira que se sentirem à vontade. Os irmãos vão estar aí conversando com Deus, nós vamos estar pedindo perdão pelos nossos pecados, e o grupo de louvor vai estar adorando a Deus para a glória e honra do Senhor. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Só Ele pode saciar a nossa alma. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar,
convite é para todos que creem. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Ele preparou tudo através do seu sacrifício. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Nosso lugar é do lado dele. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Os irmãos já podem participar do corpo de Cristo nessa noite, e o grupo de louvor continua adorando o nome do Senhor essa noite. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia, Jesus. Versículo 25 vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Os irmãos podem estar tomando o cálice, trocando os cálices, abençoando o seu irmão. Os irmãos podem participar do sangue de Jesus nessa noite. Honra, glória, força e poder. Merece, Senhor. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Só o Senhor merece receber a honra, a glória, o poder pertence a Ele. Só Ele é digno de receber. Ele tem cuidado de nós. Receba para ti nessa noite, meu Deus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Venha nos ajudar, meu Pai, cada vez mais, Senhor. Venha nos ajudar a fazer a tua vontade, meu Deus. Abençoe a tua igreja nessa noite de hoje, meu Pai. Vai de encontro a todos aqueles que temos, meu Deus. Aqueles que ainda estão perdidos no mundão, meu Pai. Vai de encontro, meu Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai. Que o teu Espírito Santo venha convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus. Só o Senhor é digno, meu Deus. Glória e honra ao teu nome, meu Deus. Abençoe a tua igreja, Pai. Faça a tua obra, meu Deus. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ele nessa noite, irmão. Só quem crê aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite de hoje, meus irmãos. Glória, honra e louvor nós damos sempre a Ele, irmãos. Ele é fiel. Irmãos, já é meia-noite, né? Então, feliz ano novo a todos, viu? Que Deus abençoe cada irmão, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada lar, que Deus abençoe seu emprego, que Deus abençoe sua saúde, que Deus te cubra com toda sorte de bênçãos, irmãos. Irmãos, como a palavra do Senhor fala, né, na Santa Ceia, né, irmãos? Para a gente se examinar nós mesmos. Então, se algum de nós nessa noite achar que está em falta em algo com Deus, em algo com Jesus, irmãos,
Ele está aqui, né? Para nos perdoar, Ele está aqui para nos ajudar. Deus, Ele é fiel. A Bíblia fala que todo aquele que vai até Ele, Ele nunca lança fora. Amém? Eu creio que Deus fez algo maravilhoso nessa noite. Irmã Kelly, quer falar alguma coisa? Nada não, né? Pensei que você tinha levantado a mão. Amém. Então eu quero estar agradecendo, irmãos. Pedro, queria só mais um minutinho de atenção dos irmãos, rapidinho.